Olá, bem-vindos! Eu sou a Shana, sou professora de Yoga no Hub Studio e hoje trago-vos aqui este vídeo para explicar como funcionam as nossas aulas de Hatha Yoga. Normalmente, as nossas aulas começam com um aquietamento. Vamos aquietar o corpo, a respiração e a nossa mente. Temos também exercícios respiratórios que poderão ser feitos mais no início da aula, ao longo de toda a aula ou no final. De seguida começamos por uma parte mais física, em que temos posturas mais dinâmicas ou mais estáticas, e depois dessa parte mais física temos um relaxamento em que vamos assimilar toda a prática que fizemos e, no final, uma meditação. Então, a respiração no yoga é exclusivamente nasal. Respiramos sempre pelo nariz, a não ser que tenhamos o nariz obstruído e aí necessitemos de respirar pela boca, ou em algum exercício respiratório em que tenha sido dada essa indicação de respirar pela boca, se não, sempre pelo nariz. Então, a prática do yoga, essencialmente, queremos, numa parte física, criar espaço. Então, a nossa postura deverá ser o mais longo possível, criar um espaço entre as nossas vértebras. Então, devemos tentar sempre trazer o topo da cabeça para cima, alongando bem as cervicais do pescoço e manter sempre esta postura, em que o nosso abdômen fica contraído para manter a nossa postura ao longo de toda a prática. A forma de sentar poderá ser assim como eu estou, com as pernas uma em frente à outra, ou cruzado pelos tornozelos. Mas não precisamos de estar sentadas nesta postura para estarmos numa posição confortável. Por exemplo, podemos usar um bloco, ou uma manta, ou mesmo algum outro acessório em que nos vamos sentar para ficar com uma postura mais longa e mais confortáveis na nossa postura. Está bem? Nunca precisamos de alcançar aquelas posturas que nós vimos nos vídeos ou em fotografias, porque o yoga é, antes de mais, respeitar o nosso corpo e então devemos sempre manter o mais conforto possível, mas sempre relembrando de manter uma postura longa, o peito aberto para respirarmos bem, está bem? E então, a nossa coluna sempre bem longa, ao longo de todo o exercício, o abdômen contraído, para proteger também as nossas costas. Vamos, durante a prática, fazer várias posturas, como falei, e vamos tentar sempre manter um equilíbrio. Então, tudo o que fazemos para o lado direito, fazemos para o lado esquerdo. Ou seja, temos sempre que manter um equilíbrio de todo o nosso corpo, dos lados, e também tentamos reforçar sempre todo o corpo. A parte superior, a parte inferior, todo o corpo. Mas o yoga não é essencialmente corpo, daí também o objetivo final ser o meditar, o chegar à parte em que vamos relaxar e ficar em meditação. Falando da parte física ainda, vamos ao longo de toda a prática tentar manter o tal conforto de que falei e também o respeito. Nós nunca devemos sentir dor. Devemos sentir algum esforço, sim, mas nunca forçar o nosso corpo. Devemos sempre tentar proteger, antes de mais, as nossas articulações, muito importante. Então, além de termos exercícios específicos para as nossas articulações e para aquecimento, vamos tentar, ao longo das nossas posturas, proteger. Então, formas de proteger as nossas articulações é não alongar completamente, por exemplo, os joelhos e os braços, como a postura que eu vou demonstrar a seguir. Por exemplo, na postura, numa das posturas mais tradicionais e mais básicas do yoga, em que nós vimos as fotos com os braços e as pernas esticadas, como eu vou fazer. Nós aqui estamos a alongar demasiado os nossos joelhos e os nossos braços. Portanto, vamos proteger as articulações, dobrando ligeiramente os joelhos e dobrando ligeiramente os nossos braços. Também protegemos os nossos pulsos, que
que é uma parte muito sensível do nosso corpo, se, por exemplo, nesta postura, em vez de manter os braços, os pulsos por baixo dos nossos ombros, trouxermos as nossas mãos um pouco mais para a frente, para proteger. Se ainda assim sentirmos algum desconforto, alguma dor nos nossos pulsos, podemos usar os nossos punhos para proteger. Os joelhos também costumam ser uma parte muito sensível, então podemos sempre também usar, por exemplo, uma manta em que vamos colocar os nossos joelhos em cima para ficar com conforto, sempre com conforto. As mantas, e como falei também já dos blocos e entre outros acessórios, ajudam-nos também na nossa prática, como por exemplo, para nos ajudar a manter o tronco mais longo em certas posturas, a abertura do peito também em certas posturas, como a próxima que vou demonstrar. Então, por exemplo, nesta postura, se eu usar os blocos, assim ou assim, eu consigo manter a minha coluna mais longa e consigo manter o peito aberto, porque se eu não tiver os blocos, vou fechar, ok? Então, os blocos são bons acessórios para nos ajudar na nossa prática. Muito importante também é sempre que nos sentimos cansados ou sentimos que estamos a esforçar, então pararmos. Não precisamos de fazer a aula como todos os outros estão a fazer, porque o yoga não é uma competição. Nós estamos na nossa própria prática e então, quando precisares, descansa. A nossa postura, uma das nossas posturas tradicionais e muito usada para descanso, juntas os teus pés, afastas os joelhos e deixas simplesmente que a testa venha ao chão e relaxas cá em baixo. Se a testa não chega ao chão, podes sempre usar ou um bloco ou, por exemplo, uma manta. Deixas a tua testa repousar. Sempre que precisares, descansa. Respeita sempre o teu corpo. Explora a nossa prática, a prática milenar do yoga e depois dá-nos o teu feedback. Obrigada!